E aí, tudo bem? Vamos falar sobre Nós. A gente teve aí a crítica sem spoilers e agora então a crítica com spoilers. Eu até gravei, eu até subi aí um vídeo falando aí um pouquinho sobre, né, os elementos do filme e tudo mais, mas estava muito escuro. Então, portanto, agora clareou o dia e a gente está colocando então novamente, estamos subindo novamente esse vídeo aí, explicando aí alguns detalhes do filme Nós. O primeiro ponto de destaque do filme é a reviravolta que acontece no roteiro. Pode até parecer óbvio, né? A situação em que o roteiro dá essa reviravolta e, de certa forma, muita gente pode até ter já descoberto, né, essa reviravolta aí logo no começo. Mas depois é interessante como o filme ele vai aprofundando e vai mostrando a Adelaide ali normal, com a família dela e tudo mais, e você acaba meio que ou deixando de lado aquela teoria de que, né, houve a substituição, houve a troca, né, a tal revelação do filme, ou você acaba topando a ideia, não, realmente, acho que o diretor não foi para essa linha, ele está seguindo uma linha diferente. Até então você tinha uma família norte-americana que era raptada ali por pessoas sombrias, pessoas malignas e que curiosamente eram cópias delas mesmas. A grande revelação fica por conta de que essa versão maligna, essa versão sombria da Adelaide, que é chamada de Red, né, de Red ou vermelho, ela no caso não é uma versão maligna. Na verdade, quem é a versão maligna é a própria Adelaide. Isso porque lá atrás, quando a Adelaide era criança ainda e entrou naquela atração do parque de diversões, né, e ela se deparou com a cópia dela, né, com o clone dela, o que acontece ali é o fato de que a cópia, o clone, rapta ela, né, captura ela, estrangula ela, né, a estrangula e leva para baixo, e acorrenta ela, algema ela naquela cama. E o que acontece depois então é que ela sobe, né, a cópia sobe de volta lá para a superfície, para o mundo real, vamos dizer assim, e acaba ficando no lugar aí da Adelaide original. Essa revelação ocorre de forma lenta ao longo do filme, né? O diretor ele vai introduzindo isso de forma tranquila, lenta, e até explica muitas cenas anteriores que a gente ficou meio que na dúvida, mas por que ela está tomando essa atitude? E na verdade não era a Adelaide original, mas sim a clone, né? A cópia mais sombria ali. Por exemplo, quando ela era criança e ela tá no carro lá e depois de se perder, né, depois dos pais perderem ela e ela ser encontrada por eles estão no carro lá, os pais estão discutindo lá e a mãe fala, eu deixei a filha com você durante 5 minutos, e aí ela some e tal, brigando com o pai, e ela ali só olhando, só observando e calada. No caso, é explicável, né? É totalmente justificável o fato da criança passar por um trauma e ficar calada, se recuar. Porém, a real situação é que se tratava de uma cópia, se tratava de um clone que não sabia falar. Uma outra cena interessante também é que quando os pais ali estão discutindo e tem a presença de uma psicóloga, enfim, o filme não trata, não fala, né, quem é aquela segunda mulher que está ali junto com o casal, e a mãe fala assim, olha, eu queria a minha filha de volta. O fato da mãe dizer, eu queria minha filha de volta, já meio que induz que, opa, peraí, então ela não é a filha dela. O que também pode ser comparado de uma forma mais reflexiva. A menina tá ali sem interagir com os demais parentes, né, tá calada, então também é explicável uma mãe falar isso, né, eu quero minha filha de volta, não que não seja ela, mas enfim, já é uma pista de que houve a troca. E depois, mais pra frente, quando você tem uma situação em que a Adelaide, ela desce do carro, lembra aquela cena em que ela desce do carro, a cópia sombria lá da Zora, né? Ela tá em cima do carro, tentando entrar no carro e tudo mais, e a Zora, ela acaba freando bruscamente, né? E joga a cópia sombria dela, né? Pra fora aí, pro meio do mato. E aí a Adelaide ela sai do carro, até todo mundo fica surpreso, mas como assim, por quê? Segue em frente, né? Por que tem que descer do carro? Pode parecer até uma atitude clichê, né? Poxa vida, o Jordan Peele se rendendo a clichês de filmes de terror. Mas não, quando você tem essa revelação de que trata-se da cópia, de que houve essa troca, não é então a Adelaide que está saindo do carro. É o clone que está saindo do carro, é a versão sombria da Adelaide que está saindo do carro.
ela se encontra com a versão sombria lá da Zora, né, da filha mais velha. Ela percebe que o clone está morrendo ali na árvore, mas não faz nada, ela não mata. Ela podia ter matado ali e tal, mas ela para e não faz nada. Assim como também ela não faz nada quando está diante do irmão mais novo, né, da Zora, né, do filho mais novo. Se lembra dessa cena, né, com o Jason, né, o filho mais novo dela se chama Jason. Ele está na frente de um carro em chamas, o carro da família dela está em chamas, e aí ela tem a oportunidade com um pedaço de metal de matar aquela versão sombria lá, né, de matar o clone do mal. Só que ela não faz isso. E aí quando você percebe que de fato ali quem está diante do mal, né, do Jason do mal, é a Adelaide do mal, você encara a realidade como você interpreta essas duas situações, né, como um ato ali de que, poxa vida, eu vou matar alguém do meu povo, eu vou matar alguém do meu próprio povo. E é interessante esse tipo de narrativa, é interessante essa reviravolta que o filme faz, porque você acaba o filme, né? Você sai do cinema e se pergunta, mas espera lá, então eu torci para a pessoa errada. Outra coisa interessante também que o filme coloca é o pós-traumático, né? A questão da filha ali ter sido reencontrada pelos pais, de passar por esse trauma e depois de anos, após ela constituir uma família, após ela, né, ter filhos, tem 2 filhos, tem um marido, e ela volta àquela casa ali de veraneio, né, onde ela passou a infância dela, e principalmente quando ela volta até a praia, né, onde está lá o parque, onde tudo aconteceu, onde tudo começou, ela sente que tem uma nuvem carregada por cima dela. Ela fala isso, né? Ela compartilha isso para o marido. Parece que tem uma nuvem carregada em cima de mim. E ela também observa que ela se sente não ela mesma. Mas o marido fala, não, mas eu tô vendo você. Você é parecida com você. Isso já é uma outra pista também de que houve a reviravolta. E o marido fala, né? Mas eu tô vendo você. Você é parecida com você mesma. Pode ser uma frase ali de brincadeira, mas revela também uma outra pista de que houve a troca. Ela se parece com a Adelaide, mas ela não é a Adelaide. E aí como explicar, né, o fato de que a Adelaide, a cópia, né, a versão sombria ali, tenha guardado essa informação e meio que escondido essa informação por tantos anos, ao ponto de ela mesma se achar verdadeira. É interessante isso, né, o fato da pessoa saber que é uma outra pessoa, ela é uma outra pessoa, ela tomou o lugar de uma outra pessoa, mas ela assumiu essa identidade de uma forma tão completa, tão absurda, que fez com que a identidade verdadeira dela fosse totalmente negada. E aí quando ela está diante dos clones com os quais ela conviveu quando ela era criança, né? Ela começa, parece que a despertar isso, né? Começa a despertar quem realmente ela é. Tanto que tem uma cena, né, que ela está matando uma das irmãs. Lembra aquela família de amigos da Adelaide, né, amigos da família da Adelaide, que são mais ricos e que de fato também as versões sombrias deles também invadem a casa, matam e tudo mais. Na cena em que a Adelaide está matando ali uma das irmãs gêmeas, ela solta alguns grunhidos. Eu não sei se você deve ter percebido isso, mas ela solta alguns grunhidos, os mesmos sons dos outros clones. E o Jason é o único que percebe. Ele tá ali diante da mãe matando, ele fica em choque, surpreso, parado ali vendo a mãe matando, o que também pode ser justificável, né? Imagina, você sempre viu sua mãe doce, enfim, normal, como uma mãe qualquer, e de repente ela tá lá com um instinto assassino. Só que também, se você for ver por ponto de vista um pouquinho mais aprofundado aí com relação a essa reviravolta do roteiro, você vai encarar que o Jason ali percebe que tem algo diferente, que não é a mãe dele que está ali. Espera aí que eu tenho que parar porque o carro do ovo está passando. Pode chegar e dar sem compromisso com ovos selecionados, ovos pretos. Cara, quem que compra 30 ovos? Ok, retornando aqui. Eu até perdi onde é que eu estava. Ô, bendito carro do ovo, hein? De fato, o Jason, ele tá vendo que não é a mãe dele. Aí você pode interpretar de duas maneiras, né? Não é a mãe dele porque de fato ela tá encarando um personagem ali, né? Uma figura mais sinistra ali para poder defender a sua família, como literalmente também ela não é a mãe dele, né? Como uma clone aí sinistra, mais macabra. Outra pista também que o roteiro dá sobre essa troca é quando os invasores ali estão ali reunidos. Você percebe que a única que fala, por mais que ela fale com dificuldade, mas a única que sabe falar
é a versão sombria da Adelaide. Os demais não, os demais só soltam grunhidos, só soltam murmúrios, enfim. Justamente porque não se trata de uma clone, se trata sim da original. Ah, mas por que então que ela está com dificuldade de falar? Ela foi estrangulada quando criança. E aí você pode também raciocinar que ela não precisava falar ali naquele ambiente, né? Porque os outros não entendiam. E aí então ela não falou durante muitos anos. Também pode ter sido isso. Você pode relacionar isso com essa dificuldade que ela tem de falar. Uma outra pista que talvez muitos não tenham percebido, mas acharam estranho o fato do diretor ficar lá focando, né, numa aranha. Lembra aquela cena? A Adelaide, né? A Adelaide, ela vai para casa de veraneio. Quando ela chega, ela descansa ali num sofá. Enquanto ela está deitada lendo um livro, ela olha para o lado na escrivaninha ali na mesa e ela percebe que há uma aranha esculpida de madeira e uma aranha verdadeira sai, bem parecida com aquela que está esculpida, sai por debaixo dessa aranha esculpida. E aí você faz essa relação da cópia, do original, enfim. Mas tem também um outro detalhe que também muita gente não percebeu, é a música que é assobiada pela Adelaide lá na infância, quando ela fica naquela situação de medo, né, naquele labirinto dos espelhos, ela não consegue sair e para tentar criar um refúgio ali de segurança, ela começa a assobiar uma música infantil. Esse detalhe até é difícil da gente entender porque é uma música de uma canção infantil dos Estados Unidos. Porém, a letra, a tradução da música, a gente conhece muito bem. É aquela música famosa da Dona Aranha, né? A Dona Aranha que subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Ela começa a assobiar essa canção quando ela está com medo. Quando aqueles invasores, né, quando os clones do mal, eles invadem ali a casa da família Wilson, você ouve alguém assobiando e você deduz que seja Adelaide. E como é interessante a letra da música, né, algumas palavras ali foram trocadas, enfim, mas o contexto geral é basicamente isso. É de fato a Dona Aranha que sobe pela parede, vem a chuva forte e a derruba. E o que aconteceu lá no começo, lá na infância da Adelaide? Ela sai de perto dos pais. E você pode achar que seja uma cena meio clichê, mas depois você pode deduzir que talvez não seja uma cena clichê. Ah, por que a garotinha está indo para a praia escura, deserta? Pô, que coisa clichê de filme de terror. Mas aí você percebe que pode não ser um clichê, e pode ser sim algo maior, uma conexão de repente que houve entre a Adelaide original com a cópia sombria que estava lá embaixo. É que na verdade o filme não explica, né? O filme não explica como é que se deu essa conexão, o filme não explica por que essas cópias deram erradas, né? Os clones, como você sabe, eles foram com base em experimentos, né? Num laboratório, e também o filme não explica quem é que financiou isso, se é uma organização secreta, se é do governo, enfim, o filme também não dá essas respostas, mas o que nós sabemos é que houve alguma coisa, você deduz isso, né? Houve alguma coisa, houve alguma conexão, algo que despertou uma conexão entre a Adelaide original com a cópia que estava lá embaixo no submundo. No submundo, naqueles laboratórios. E com relação à canção infantil da aranha, o que a gente deduz? A Dona Aranha sobe pela parede. Olha que interessante isso, a Dona Aranha subiu pela parede. O que acontece? A aranha, no caso, a gente pode deduzir, a aranha é a Adelaide cópia. A cópia subiu, né? Você vê ela subindo ali, tem uma escada rolante. Ela sobe, ela está no submundo, ela sobe para o mundo real, para a superfície. Vem a chuva forte. Quando a Adelaide, menininha, né, a criança, ela entra naquela atração turística, naquela atração do parque, né, chamada Find Yourself, ou seja, encontra-se a si mesma. Quando ela entra, naquele mesmo momento começa a chover. Ou seja, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e depois o que acontece? A cópia derruba a original. É uma associação que você pode fazer, né? Essa relação entre a música, a aranha e toda a situação que acontece. E mais pra frente, a aranha volta, né? No caso, a Adelaide, a original, no caso que foi raptada, ela consegue subir novamente, sobe para a superfície em busca de vingança. Muita gente deve ter procurado na internet a passagem da Bíblia chamada aí do Jeremias, né? A passagem do Antigo Testamento da Bíblia, porque é citada essa passagem em dois momentos do filme. É Jeremias 11:11, capítulo 11, versículo 11. E o trecho desse versículo diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar,
e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. De alguma forma, pode ser que aquele homem cabeludo, lembra que aparece no comecinho do filme, que Adelaide vê ele com aquela plaquinha do Jeremias, né? Jeremias 11:11. Pode ser que ele tenha sido o condutor ali daquela conexão, né? Sei lá, uma ponte entre os dois mundos. Não sei. Porque a cópia original também, depois mais pra frente você vai ver que também a original tá também segurando uma plaquinha, né? Jeremias 11:11. Então quer dizer, alguma coisa tem aí com esse cara que pode ter sido, alguma coisa tenha acontecido talvez com o clone, ao ponto de que o original e clone de repente conseguissem se comunicar, não sei. Porque é estranho, né? Quando você tira esse versículo aí, quando você tira esse versículo do contexto, você acha, poxa, a vida é o fim do mundo. E soa esse fim do mundo no final do filme, né? Quando você vê que aquela situação ela se estende por outros locais. No final do filme, quando você tem aquela visão ali, né, das florestas, enfim, das matas, a câmera vai passando, vai, demora, e depois até você acha que vão subir os créditos finais, mas não sobem, e mostra o quê? Mostra a continuidade daquela corrente sendo feita ali pelos clones, pelas cópias sombrias. Isso mostra que isso foi totalmente descontrolado, isso mostra que a situação foi devastadora em muitos lugares. Ao mesmo tempo que mostra que aquela situação, né, do conflito entre os clones com os originais acontece não apenas naquela região, como também ao mesmo tempo você não tem uma explicação muito nítida, ou pelo menos o filme não explica como teve toda essa logística, né? Em 2 pontos, a logística de armazenar esses clones, a gente sabe que foram através de túneis misteriosos, túneis secretos. No começo do filme, o próprio diretor destaca isso, né? Que existem túneis, vários túneis pelos Estados Unidos, que não se sabe o porquê foram construídos, não se sabe aonde, né, eles vão, para onde eles terminam, aonde que eles terminam. Bom, a gente deduz então que foram realizados esses experimentos, né, nesses túneis, ou pelo menos que esses túneis fossem passagens, né, na verdade é mais provável isso, né, fossem passagens para os centros que foram construídos, os laboratórios que foram construídos no subsolo. Um ponto que afirma isso é quando a família Wilson está lá assistindo um noticiário e há o relato de uma pessoa dizendo que viu essas pessoas, né, com macacões saindo dos esgotos, saindo de túneis e tudo mais. Só que quem financiou isso, com que dinheiro e como também foi acobertado durante tantos anos, isso o filme não explica. O filme também não explica uma outra situação, que é a logística de como teve esse motim, de como foi organizado esse motim pela Adelaide. A própria Adelaide, né, ela fala para outra Adelaide, a Adelaide, a versão sombria da Adelaide, que mais pra frente você vai saber que é a versão original dela, né? Mas ela comunica, ela fala que durante muitos anos, e mostra isso, durante muitos anos ela foi organizando esse motim, ela foi organizando essa vingança. Ela até se utiliza daquele comercial que ela assistiu na TV, né, dos Estados Unidos lá, que se mobilizaram, o país se mobilizou para combater a fome, né? E eles formaram uma grande corrente, dando as mãos aí de costa a costa dos Estados Unidos, enfim. E isso dá a ideia, né, de que Adelaide tem a partir do ponto de vista desse comercial, tem a partir do ponto desse comercial, desse movimento, para poder fazer essa corrente, né, em que aparece essa corrente no final do filme. Só que o filme não explica como é que a Adelaide conseguiu se comunicar com os outros clones, de certa forma conseguiu convencê-los ou conseguiu despertá-los para essa realidade, e como também ela conseguiu se comunicar com os demais, né? Porque a gente percebe que foi um movimento dos Estados Unidos inteiro, quer dizer, pelo menos dá uma ideia de que não ficou apenas restrito àquela localidade, e como é que ela se comunicou com os outros, sabe? Como é que esse movimento se estendeu por todos os lugares. Isso o filme também não explica. Se você achou algum ponto do filme que explica isso, deixa aí nos comentários, porque realmente eu não entendi muito bem sobre isso. Mas aquela coisa, o filme tem várias perguntas que ficam sem respostas, mas você acaba meio que aderindo àquele clima. Você acaba, de certa forma, aceitando aquela realidade e
pronto, não precisa de explicações muito não. Você vivencia aquele clima, você vivencia aquele universo e ponto final. Só que para muitos, né, isso pode ser furo no roteiro, podem ser furos no roteiro. Para quem assistiu Corra sabe que o elemento crítico, né, está muito presente naquele filme, principalmente com relação, né, principalmente não, o fator crucial do filme Corra é a questão do racial, né, a questão da segregação racial que existe nos Estados Unidos até hoje. Nesse filme, a questão do preconceito, da raça, ele não é abordado. Apesar de você achar que é uma família negra e tudo mais, mas esse detalhe pouco importa, porque também acontece isso com outras famílias. Até interessante, né? Porque no começo do filme você acha que está acontecendo apenas com aquela família, como se fosse uma maldição para eles. Mas não, está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, a gente deduz que esteja acontecendo no mundo inteiro. Então a questão racial ali não é a prioridade, não é o ponto crucial. Porém, o diretor ele faz uma crítica muito forte para com a sociedade norte-americana. Ele até deu uma entrevista à BBC, que eu vou até ler aqui, que justamente fala sobre isso, que ele aponta o dedo mesmo para a sociedade americana, e ao apontar o dedo para a sociedade americana, ele também aponta o dedo para nós, ele aponta o dedo para o resto do mundo, ele aponta o dedo para a sociedade como um todo. Ele diz assim na entrevista: como nação tendemos a temer o forasteiro, nós apontamos o dedo para o misterioso invasor. Nós também apontamos o dedo para pessoas que não são como nós. Essa xenofobia tem sido estimulada. É uma crítica direta ao presidente dos Estados Unidos, ao Donald Trump, né? Aí ele continua: a gente aponta o dedo para pessoas que não são como nós, que não votou como nós, que vivem do outro lado da rua. E aí no finalzinho ele vai dizer: esse filme é sobre a noção de que talvez nós somos o nosso pior inimigo. Olha que interessante isso. Até porque o filme mostra isso, né? São um lutando contra o outro, um brigando contra o outro, que é ele mesmo. Bom, aí entra a questão filosófica também da coisa. Além da crítica social que existe, também é uma questão filosófica da sombra. Tanto que há uma cena lá no começo do filme, né, que eles estão chegando na praia e o ângulo da câmera está por cima e você vê bem ressaltado a sombra deles. De repente aquele mal, aquele lado mais sombrio, mais macabro que a gente tenta ignorar, ou que a gente tenta acorrentar, né, para que não venha à tona. É uma questão também filosófica, é uma reflexão também filosófica que o filme traz. Bom, é isso. Se você gostou ou não do filme, comenta aí. E também comenta o que você achou do filme, né? Quais foram as conclusões que você teve do filme, o que você interpretou, ou o que você interpretou diferente da forma como eu interpretei. Enfim, deixa nos comentários aí. Aproveita e nos siga nas redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook, o Twitter. Todas as nossas redes sociais estão aí colocadas, inseridas no nosso site. Por isso, entra lá no nosso site, sitedosgeeks.com, além de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, enfim. Um abraço e até mais.